pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém. Nós estamos celebrando hoje o culto de Pentecostes. É uma festa, né? Pentecostes é uma festa. Na verdade, quando Deus estabeleceu a festa de Pentecostes, hoje nós temos o culto de Pentecostes, né? Mas é uma festa. E quando Deus estabeleceu essa festa, está lá no livro de Levítico, o livro da lei, é a festa da colheita. É a data específica onde Israel celebrava a colheita do trigo, a colheita anual do trigo. Importantíssimo, né? O trigo para a alimentação deles. Então, a festa da colheita. Todo ano, Israel deveria fazer uma festa agradecendo ao Senhor Deus e reconhecendo que Ele é Jeová Jiré e que Ele que permite a colheita, que ia alimentar a nação durante todo aquele ano. E justamente na festa de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus Cristo, quando os discípulos estavam reunidos, no dia da festa de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo. Não foi por acaso que Deus enviou o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. Jesus tinha dito assim para os seus discípulos: levantem os olhos e vejam os campos, que já estão brancos para a colheita. Jesus falou isso para os seus discípulos. Olhem, os campos já estão brancos para a colheita. Peçam ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara, porque os campos estão brancos para a colheita. E justamente então no dia da festa, da colheita, Deus envia o seu Espírito Santo, e naquele dia, quase 3.000 almas foram salvas, foram colhidas para o reino dos céus. Porque Jesus tinha prometido para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, fiquem esperando, fiquem orando, fiquem ansiando, desejando que o meu Pai vai cumprir uma promessa. Ele vai enviar o Espírito Santo. E vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas quando o Espírito Santo for enviado. Mas eles não sabiam quando isso se daria. E desde a Páscoa, que foi quando Jesus foi sacrificado, passaram-se 50 dias. E durante 50 dias eles ficaram reunidos em Jerusalém, cada dia, esperando uma promessa de que o Pai enviaria o Espírito Santo. Justamente no dia da festa da colheita, no dia do Pentecostes, Deus envia o Espírito Santo. Aleluia. Eles receberam poder naquele dia e começaram a falar com ousadia sobre Jesus Cristo. E naquele mesmo dia, quase 3.000 almas se converteram. Eles que eram 120 discípulos, passaram a ser 3.120 num dia. Aleluia. Mas Deus deixou essa data como uma data de celebração contínua, para que nós, nesse final de semana, possamos nos lembrar que existe um reino dos céus e que a colheita é feita aqui na terra, a colheita para o reino dos céus. A gente não pode perder isso de vista, irmãos, existe um reino. Jesus, quando ensinou a orar, os discípulos perguntaram: mestre, como que a gente ora? Como é que se fala com Deus? E Jesus disse: vocês digam assim: Pai nosso que está nos céus. Então vocês vão ver em muitas parábolas, Jesus apresenta Deus como um pai de família. Deus é um pai de família e Ele quer que você faça parte da família dEle. Sabe, as pessoas todas falam: Deus é pai, Deus é pai. Deus é pai mesmo. Mas Ele não é pai de todos. Ele é pai dos seus filhos. E Jesus Cristo veio com uma palavra muito aguda e dura. Ele falou: quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem o pai. Quem tem Jesus Cristo tem Deus como pai. Então realmente Deus é pai de todos. Deus é o pai de família. E Jesus falou: quando você orar, você diga assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Existe um reino celestial, existe um reino eterno. E esse reino começa nessa vida aqui. A Bíblia fala que o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino dos céus está dentro
daquele que crê em Jesus Cristo. Quando eu tinha 20 anos de idade, o reino dos céus entrou dentro da minha vida e fez tanta diferença. O reino dos céus entrou na minha vida. Existe um reino dos céus. Por isso que a palavra fala, e até o tema do Pentecostes desse ano para nós, prepare o seu coração ao Senhor e sirva a Ele, só a Ele. Servir a Deus. Não é interessante? Servir a Deus. Quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu nunca pensei em servir a Deus. Sinceramente, eu pensava em ser servido por Deus. Eu aprendi mais ou menos isso, que as pessoas iam a Deus, cada um o seu Deus, do seu jeito, para receber algo. Para receber uma cura, para receber uma ajuda, para receber um livramento, para receber não é? E de repente, o Senhor Jesus vem e nos apresenta o Senhor Deus, o Senhor de um reino, e nós devemos servir a Ele. E aí eu fui descobrir que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Ele comprou a minha vida, eu devo servir a Ele. Quando eu acreditava em Buda, quando eu acreditava em Ramakrishna, eu nunca pensei em servir Buda ou servir Ramakrishna. Quando eu vi outros caminhos, que eu busquei alguns caminhos, eu nunca tive isso como um reino. Eu pensava num Deus que pudesse me servir. E Jesus Cristo, Ele veio para apresentar: Senhor, Pai que está no céu, venha a nós o Teu reino. E quando o reino vem até a sua vida, vem junto com o rei. O rei vem junto com o reino. E o rei, ele demanda dos seus súditos serviço. Interessante, né? Ele comprou a sua vida, Jesus. Ele quer que você sirva a Ele. Então nós vamos para o Evangelho. Eu quero que você abra comigo Mateus, amém? Mateus, no capítulo 21. Mateus 21, a partir do verso 33. Nós vamos ver como Jesus se referiu aos judeus da época. Os judeus, que eram religiosos, já acreditavam no Senhor Deus, mas não conheciam como Jesus o apresenta. E vamos ver também como Jesus se referia à multidão, aos judeus e à multidão. E como Ele quer falar com você hoje. Mateus 21, 33. Ouvi vós ainda outra parábola. Jesus disse: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Jesus continua: depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando vier, pois, o senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Versículo 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta.
Vocês nunca leram nas Escrituras, e Jesus, ele refere às Escrituras porque os fariseus e os príncipes e os sacerdotes, eles liam as Escrituras, eles conheciam as Escrituras. E nas Escrituras estava escrito que a pedra angular que os construtores rejeitaram, essa seria a pedra que ia esmagar aqueles que não crescem. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha. Jesus falou, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele é a rocha, ele é o alicerce de um novo reino, do reino dos céus. E todo aquele que rejeitar essa pedra será esmagado. Jesus disse para os judeus, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que deu seus frutos. E até hoje, a maioria dos judeus ainda não crê em Jesus Cristo. Até hoje, mais de 2000 anos se passaram. Jesus veio para os seus e os seus não o quiseram. Tanto que Jesus só pregou para os judeus. Quando uma mulher, Ciro Fenícia, veio pedir, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, vai na minha casa, cura minha filha. Ele falou, não posso, eu fui enviado para a casa de Israel. Ele veio para os seus, para que se cumprissem as Escrituras. E os seus o rejeitaram. E aí Jesus diz a eles, o reino de Deus será retirado de vocês e vai ser dado para uma outra nação que deu os seus devidos frutos. Sabe que outra nação é essa? Não é o Brasil. São todos os outros que não são judeus, os gentios. A salvação foi estendida a todos, mas ele ainda espera que cada um dê o seu devido fruto. Percebe? Ele é o Senhor, Deus é o Senhor, Ele é o Senhor de um reino. E todo aquele que rejeita a pedra angular, eu já falei isso, mas é bom falar de novo. Como o apóstolo Pedro falou, tem coisas que eu já falei, mas é importante falar para frisar para a vossa salvação. O que é pedra angular ou pedra de esquina? Naquela época eles só conseguiam construir grandes templos, pontes, aquedutos com arcos, né? Não existia laje, ferro e concreto, eles faziam de pedra. E para suportar grandes vãos, faziam arcos. E quando você vai colocando as pedras retangulares para formar um arco, quando você chega no topo do arco, fica um triângulo invertido, não é? Ali é a pedra angular, ali é a pedra de esquina. Ali concentra todo o peso daquela estrutura está naquela pedra. E Jesus Cristo é a pedra angular. Sobre ele se sustenta o reino dos céus. O governo do mundo estará sobre os seus ombros, e o seu reino será eterno. E o seu nome, Jesus Cristo, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Jesus mesmo citou, e todo aquele que o rejeitar será despedaçado. Eu vou dizer uma coisa para você, não tem como você fugir de Jesus. Não tem como. Eu creio que em algum momento, em alguma época da vida de cada pessoa, ela vai ser confrontada com Jesus Cristo. Eu fugia de Jesus, sem conhecê-lo. Eu achava que esse negócio de Bíblia era coisa ultrapassada. Sinceramente, eu achava... Eu não sei se ainda usa essa expressão, mas eu dizia que era coisa de beata carola. Não sei se existe isso ainda. Eu rejeitava, eu fugia de Jesus. Era antiquado na minha cabeça, mas não tem como você fugir de Jesus. Quando você ouve o Evangelho de Jesus, você tem que tomar uma decisão. E mesmo você que tenta fugir dele, você também já está tomando uma decisão. Ele falou, ou essa pedra cai sobre você e te despedaça, ou você cai sobre a pedra e é despedaçada. Você vai ter que tomar uma posição com Jesus. E olha, apesar do cristianismo ser perseguido desde a sua origem, o reino dos céus é como uma semente que cresce e dá uma grande árvore, Jesus falou. O reino dos céus está crescendo. Chineses, milhões de chineses estão se convertendo.
japoneses estão se convertendo, o mundo árabe está se convertendo. As profecias estão se cumprindo em Jerusalém. Esse ano, Jerusalém foi a primeira vez reconhecido como capital de Israel pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram uma briga, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Mas isso é bíblico. Não tem como você fugir de Jesus. Uma hora essa pedra angular vai se apresentar a você. Você vai ter que tomar uma decisão, ou eu vivo com ele ou não vivo. Amém? Mas então Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus foi retirado dos judeus e foi entregue a outra nação que deve dar os devidos frutos. O reino de Deus é uma realidade. Jesus veio para pregar o reino de Deus. Senhor, venha a nós o teu reino. Você não é senhor da sua vida, eu não sou senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor. Bem, foi assim que ele falou com os judeus. Vamos ver agora como ele fala com a multidão. Como ele falaria com você. Como ele vai falar agora com você. Vamos lá para Lucas capítulo 11. Lucas 11, 29. Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, veja bem, ele não está falando agora com os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Agora, Jesus vai falar com a multidão, com o povo. Nos incluímos aqui. 11, 29 de Lucas. E ajuntando-se a multidão, Jesus começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Sabe, você fica pedindo um sinal, se você é Deus mesmo, Jesus, se a Bíblia é verdadeira mesmo, se a igreja é verdadeira mesmo, porque eu ouço tanta coisa, me dá um sinal. Jesus está falando, eu sou o sinal. Eu sou o sinal. Eu sou o sinal para essa geração. Não fique querendo um sinal. Ele é o sinal. Jesus. Jesus Cristo viveu só 33 anos. Daqui a pouco eu vou chegar no dobro da idade dele. 33 anos. Ele nunca andou mais do que 100 quilômetros. Ele nunca saiu do território de Israel. Ele não teve nenhuma educação formal, como os gregos da época. No entanto, 2000 anos se passaram e ninguém foge de Jesus. Ele mudou o mundo. A gente está no ano 2017, 2018, depois dele. Jesus Cristo, amado e odiado. Aleluia! Ele mudou a história da humanidade. Ele fala, eu sou o sinal. Eu sou o sinal. Ele foi morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Você já pensou nisso? Pensa de verdade isso. Ele, o único homem, o primeiro homem que ressuscitou. E se você crê, melhor, se você duvida disso, como eu já pensei, duvido, ressuscitou, mas tem provas. Sabe qual a maior prova que eu acho? Todos os seus discípulos, quando na sua morte, eles foram perseguidos. Todos eles foram obrigados a negar sua fé. Mas só que eles viram Jesus Cristo ressurreto. A Bíblia descreve o encontro dos 12, tirando Judas, já entrando Matias. Todos eles tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo depois da ressurreição. E a palavra fala que de uma vez só ele foi visto por mais de 500 irmãos, ressurreto já. Pensa bem, na hora que veio a perseguição feroz por parte dos romanos, por parte dos judeus,
Se eles realmente não tivessem visto Jesus ressurreto, você acha que eles teriam continuado na sua fé? Pedro foi crucificado de ponta cabeça. O apóstolo João jogaram óleo fervendo nele. O Tiago foi degolado por Herodes. Todos eles foram perseguidos, todos eles foram mortos por causa da fé em Cristo. E eles falavam, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e crido. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele ressuscitou, eu morro por Ele. Pensa nisso. Pensa você, na sua vida. Se você estivesse crendo em Jesus, de repente Ele morre, acabou tudo. Tantos homens já surgiram nesse mundo, dizendo que era o Messias. Tantas religiões surgiram. Poderia dizer, Jesus foi mais uma delas, mais um homem, mais uma religião. Aí ele morreu, acabou tudo, cada um vai para sua casa, porque começa a perseguição. Mas não, todos eles continuaram assumindo. Ele é o Filho de Deus, eu vi quando ele ressuscitou, eu vi, eu estive com ele, eu andei com ele, eu falei com ele, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é Deus. Amém? É por isso que nós estamos aqui mais de 2000 anos depois. Mas o que eu quero falar que é maior é o seguinte, eu vim para estabelecer o reino do meu Pai, ele falou, o reino dos céus. Ele quer levar você para o reino dele. Os judeus não quiseram, ele falou, o reino vai ser tirado de vocês, vai ser dado a outra nação, que dê os devidos frutos. Agora, espero que a nossa geração não seja como essa geração aqui, a geração dele. Ele fala, olha, vocês estão pedindo um sinal? Eu sou o sinal. Veja aqui o versículo 31. Ele falou assim, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração. A rainha do sul viveu na época de Salomão. Muitos anos antes daquela geração de Jesus. Mas ele fala, no dia do juízo, a rainha de Sabá, a rainha do sul, vai se levantar junto com esta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus disse. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração. Os homens de Nínive foram muito antes da época da geração de Salomão. Vão se levantar com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, os homens de Nínive, os homens da geração de Salomão, os homens da geração de Davi, os homens da geração dos apóstolos, no dia do juízo, todos vão se levantar diante de Deus e podem condenar a nossa geração, a nossa, porque aqueles se converteram com Jonas, com Salomão. E você está ouvindo de Jesus Cristo, que é maior do que todos. E se você não se converter, você vai ser condenado no dia do juízo. Pensa nisso. E o dia do juízo vai definir quem vai viver a eternidade no reino de Deus ou vai viver a eternidade sem o reino de Deus, que é o reino das trevas. Por isso, quando eu oro, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Na minha vida, na minha casa, na minha família, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é feita no céu. Jesus é Deus. Ele é o enviado de Deus, Deus homem, Deus carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos deixou os seus ensinamentos, as suas palavras. Ai de nós que temos acesso a essa palavra, se nós não tivermos fome dela e não nos convertermos, como a geração de Nínive se converteu. Porque vem o dia do juízo. E no dia do juízo você vai estar diante de Deus. E aí, irmão, não vai adiantar você falar. Ah, mas eu não sabia muito bem. Ah, mas é que eu nunca li a Bíblia. Ah, mas é que eu nunca achei uma igreja como eu gostasse. Ah, mas é que eu era ocupado com tantas coisas.
No dia do juízo, o que vai importar é o seguinte: você se converteu a Jesus Cristo como os homens de Nínive se converteram? Ou não? Hoje é uma noite que você pode tomar uma decisão por Ele. E veja que não é só entregar a vida para Cristo, é dar os devidos frutos, não é? O reino será tirado de vocês e vai ser entregue a uma nação que dê os devidos frutos. Se Ele é Senhor da minha vida, Ele espera que eu o sirva. Prepare o seu coração ao Senhor e sirva só a Ele. O meu grande dilema de vida não foi entre mais de um Deus, porque quando eu resolvi que Jesus Cristo seria o Senhor da minha vida, assim como Jacó falou, se o Senhor for comigo, o Senhor será o meu Deus. Quando eu decidi que Jesus Cristo seria o Deus da minha vida, que a Bíblia é a verdade, como Jesus disse, essa palavra é verdade, então eu parei de ler Bhagavad Gita, parei de ler o Evangelho de Ramakrishna, parei de ler outros livros de filosofia de outras religiões. Para mim, eu escolhi, Ele é o meu Deus. Mas eu tive ainda uma decisão a fazer. E sirva só a Ele. A minha outra decisão dura foi a profissão, porque eu gosto de estudar, eu gosto da minha profissão, e eu gosto de trabalhar, e de repente, sirva só Ele, seja feita a tua vontade. E um dia Ele pediu para mim, num dia de aniversário, está marcado na minha Bíblia daquela época, que eu já troquei de Bíblia várias vezes, né, mas eu guardo as outras, essa aqui já está na hora de trocar. Num dia de aniversário, Ele falou comigo, você me ama? Eu falei, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo mesmo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca pensei em ser pastor. E Ele falou claramente isso num dia de aniversário meu. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Eu marquei aquilo na minha Bíblia. Aí, que dilema. Foi quando eu resolvi fazer um seminário teológico. E aí eu perguntei para o meu pastor, onde eu faço um seminário teológico? Ele falou, eu conheço o seminário que eu fiz. Ah, onde é? Em Anápolis, Goiás. Sirva só a Ele. Daí, sabe o que eu fiz? Claro, concordância com a minha esposa, fui fazer seminário teológico em Anápolis. 3 anos. De 6 em 6 meses, fazia a viagem de 12 horas até Anápolis. Ficava lá 1 semana. Porque Ele falou, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você está entendendo? O reino dos céus vai ser dado àqueles que deem os seus devidos frutos. Ele não vai pedir para todos serem pastores. Claro que não. Mas certamente Ele tem algo para você fazer. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor do reino. E para que o reino dEle cresça, alguém que tem que trabalhar para Ele. Seja feita a tua vontade, Senhor. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. E eu tenho aprendido uma coisa linda, que quando eu trabalho para Deus, Ele trabalha por mim. Enquanto eu durmo, Ele trabalha. Não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Amém? Aprenda isso. Aprenda isso. Fala, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, usa-me a mim. O que o Senhor quer que eu faça para o teu reino? Eu estou aqui para te servir. O Senhor é o Senhor, eu sou o servo. Você nunca vai se decepcionar. Aleluia. Então, é assim que nós devemos entender Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Um dia todo mundo vai se deparar com Ele, vai ter que tomar uma decisão. E ao momento que você tomar uma decisão com Ele, você saiba que Ele não vai te aceitar como crente morno. Ah, Jesus, mas quando eu tinha 30 anos de idade, eu entreguei a minha vida para o Senhor, e Ele te levou, não sei com que idade, e quando você se encontrar com Ele, Ele vai falar, bem, como está escrito na palavra, eu vou provar a obra de cada um. E você foi um crente morno. Vocês já viram que hoje tem a geração nem-nem,
Está se falando muito disso na televisão, não é? O que é a geração nem? Nem estuda, nem trabalha. Uma geração que, por vários problemas, eles estão aí entre 25 e 40 anos de idade, 25 e 35, estão considerando como os jovens que nem estudam, nem trabalham. A geração nem. Mas Jesus fala de uma geração de crente morno. Crente morno. É crente, mas não é, mais ou menos. Não, eu creio, eu tenho uma Bíblia, de vez em quando eu vou no culto. Não, eu creio em Deus. Mas sabe o que o Senhor, Jesus Cristo, a pedra angular, o Senhor do reino, o reino é estabelecido em cima dele, eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha. Ele fala assim, você é morno, e eu estou quase vomitando você da minha boca, porque você é morno. Lembra da geração nem e fala, meu Deus, será que eu sou da geração crente morno, crente mais ou menos, crente desviado, crente frio, crente nominal, que vai de vez em quando na igreja? Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, ele fala. Então o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, fala, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto é tempo. Toma uma decisão por Cristo, hoje. Se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, hoje é a noite. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Isso para mim é muito marcante, porque uma noite eu dormi e eu podia não ter acordado. Você lembra? Eu dormi infartado. Era para eu não ter acordado. Até hoje, quando eu faço exercício físico, eu até falo para minha esposa, que nem hoje mesmo consegui, né? Eu tenho feito de 4 a 5 quilômetros por dia. Eu falo, tudo pelo social. Estou fazendo para não morrer de novo. Porque para mim eu morri. E ele me manteve. Estou no lucro. Então, você não sabe hoje se você vai acordar amanhã cedo. O dia de você entregar a vida para Jesus é hoje. Um dia todo mundo vai se deparar com ele, não tem como escapar dele. O seu dia é hoje, você está ouvindo essa palavra hoje. Amém? Agora você que já está, que pensa que está, Jesus fala, se você fosse quente ou frio, eu te suportaria, mas você é morno, eu não te suporto. Eu estou quase vomitando você da minha boca. E eu ficava pensando, mas como assim? Um crente quente, dá para entender, é bênção, não é? O crente quente, a gente entende, é aquele que está servindo ao rei. Eu vou fazer as minhas coisas, vou trabalhar, mas eu vou também dar meu tempo para Jesus, eu vou ajudar na igreja do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? É o crente quente. O crente frio, por que Jesus fala, quem me dera fosses quente ou frio? Qual será que é a vantagem do crente frio? Você sabe? Pelo menos o crente frio sabe que é frio. Eu estou desviado, eu estou afastado, eu estou uma geladeira, eu sei que eu preciso mudar. Então, pelo menos ele sabe que precisa. Jesus fala, até melhor que seja frio. O problema é o morno, porque o morno acha que serve a Jesus, acha que tem intimidade com Jesus, acha que conhece, mas na verdade, se você tivesse um encontro com ele hoje, ele ia falar, você é morno, eu não te conheço. Hoje é uma noite especial para reverter tudo isso. Hoje é a noite de Pentecostes. Ele falou para os seus discípulos, olha, vocês fiquem em Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai. O Espírito Santo vai ser enviado e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, ou seja, para trabalhar para mim, ele fala. E olha que eles precisavam, hein? Eles precisavam. Porque quando Jesus falou isso para os 12, Pedro estava ainda meio assim, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Tomé ainda era o incrédulo deles. João era o mais novo. E aqui não fala de características dos outros, mas como eles precisavam do revestimento do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes,
eles se tornaram outros homens. Assim como Saul se transformou em outro homem quando a unção do Espírito Santo veio sobre ele. E ele até profetizou. E eu creio que o Senhor Deus pode e deseja hoje encher você do Espírito Santo. Para você servir a Ele. Para você receber poder, receber autoridade, receber ousadia, intrepidez. Você gostaria? Amém? De não ser um crente normal, um crente natural, mas ser um crente sobrenatural. Por isso ele derrama o Espírito Santo. E nesse dia o Espírito Santo foi derramado. E eu quero terminar essa palavra com isso. Vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. No verso 1. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e já era o 50º dia que eles estavam reunidos e esperando algo acontecer, eles estavam orando, buscando, lendo a palavra, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, línguas de fogo. João Batista havia dito assim: olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um, maior do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa promessa se cumpriu nesse dia. E eles viram línguas de fogo caindo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Crentes, de repente, se tornam cheios do Espírito Santo. Um Tomé, que era um crente mais ou menos incrédulo, ele foi cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus tinha dito: esses sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Então, irmãos, pensa nisso. Eu sei que isso de falar em línguas, é loucura. Parece loucura. Mas se acontecer no dia de Pentecostes, com Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, pode acontecer aqui. Pode acontecer com você. E não foi a única vez que aconteceu. Logo em Atos 4, você já vê isso de novo. E quando os discípulos eles eram oprimidos, perseguidos, assustados, eles pediam: Deus, dá ousadia, porque a gente tem que continuar pregando o teu nome. E eles eram novamente cheios do Espírito Santo. Aleluia. Deus, Ele quer encher você com o Espírito Santo. Ele quer cuidar de você. Mas Ele quer que você seja uma geração que crê nele e que serve a Ele. Já pensou se todos nós aqui estivéssemos acomodados nas nossas casas, creio em Jesus, tenho uma Bíblia, cada um cuidando da sua própria vida? Jesus fala: os campos estão prontos para a colheita. Quem é que vai fazer a colheita? Vão em meu nome, pregue o Evangelho, ore pelos enfermos, leve a salvação, leve a libertação. Aí, e você vai falar: mas eu não sou pastor. Tem que ser pastor para isso. Percebe? Você só tem que ter o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então, o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides. O Espírito Santo foi derramado. Jesus, que Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas, eles falaram. E finalmente, eu quero ver com você o versículo 39, porque a promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa não era só para aquela geração, é para todos, todos, perto e longe, todos quantos Deus chamar, essa promessa. Aleluia. Tem alguém aqui bem racional, bem intelectual? A palavra de Deus fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para os que creem. 1 Coríntios 1, capítulo 24, diz assim: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado, loucura de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria. Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. E o Evangelho é loucura para os que se perdem e é salvação e poder de Deus para os que creem. Hoje, esse Evangelho pode ser poder de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Eu tenho experimentado isso desde os 20 anos de idade, irmãos. Coisas impossíveis, livramentos. E coisas simples, como pequenas decisões, pequenas ajudas, pequenos conselhos. Portas que se abrem na hora certa, portas que se fecham na hora certa. Tudo isso eu tenho experimentado. Jesus Cristo é o poder de Deus. Amém? Quando ele estava numa tempestade, num barco com seus discípulos, ele fez parar a tempestade. Ele é o poder de Deus. Mas ele quer ser o Senhor, seu Deus. Ele quer ajudar você. Ele quer cuidar de você. Mas ele ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que tal se você começar a falar: Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para ti? O Senhor preservou minha vida até hoje, o Senhor tem me abençoado tanto, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor tem me dado dons. Tem pessoas aqui que têm tantos dons. Por que você não arrisca, não ousa falar: Jesus, o que eu posso fazer por ti, Senhor? Amém? E uma coisa que ele vai falar: bom, já que você acorda em trabalhar para mim, para o meu reino, então eu vou te dar o Espírito Santo. Você vai receber poder para ser minha testemunha. Você vai receber poder. Aleluia! Vamos ficar de pé diante do Senhor? Amém. Qual é a sua decisão hoje? O reino de Deus foi retirado da mão dos judeus para ser entregue a uma outra nação que iria dar os devidos frutos. A geração da época de Nínive vai se levantar com esta geração no dia do juízo e vai condenar a nossa geração, irmãos. A nossa geração tem muita gente incrédula e cética. E os ninivitas vão condenar a nossa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas e a nossa geração não está se arrependendo com a pregação de Jesus Cristo. Mas você que está aí assistindo agora e você que está aqui comigo, você pode passar de maneira diferente no dia do juízo. Amém? Eu tenho esse privilégio, eu sei o dia, eu posso falar: Senhor Jesus, graças a Deus que com 20 anos de idade eu me converti a Jesus. Eu me converti a Jesus Cristo. E a partir dos 20 anos de idade, estando no primeiro ano de faculdade, à medida que eu estudava patologia, bioquímica, farmacologia, eu estudava a Bíblia.
E Deus foi paciente, Ele esperou me formar, me estabelecer, começar a trabalhar, começar a ter dinheiro para poder pagar a viagem para Anápolis. Ele esperou tudo isso, Ele é paciente. E quando eu já tinha condições, Ele falou, filho, agora que você já estudou veterinária, que você gosta, e eu te ajudei, agora vai fazer um seminário para poder cuidar do meu povo. Isso é uma história pessoal. Mas você está deixando Ele escrever a história da sua vida? Está deixando? Você tem falado a Jesus, eu quero te servir, eu quero trabalhar no reino, eu quero ser um trabalhador da tua casa. E hoje você nem precisa ir até Anápolis fazer seminário teológico, porque Deus tem dado condições e estrutura muito grande na nossa própria casa para preparar obreiros, líderes, pastores, profetas, para ir em equipes apostólicas. Eu creio que para você o julgamento vai ser mais pesado. Porque na minha época, a nossa igreja não tinha nada disso. Para eu conhecer mais, eu tive que ir para Anápolis. Você tem tudo aqui. Você só tem que escolher, fico em casa terça-feira à noite ou vou lá. 12 horas de viagem, não, vou ali até o templo. Olha que escolha. Jesus está chamando você para trabalhar para o reino. Eu quero convidar para você para uma viagem emocionante na sua vida. Eu comecei essa viagem com 20 anos, nunca me arrependi. Que viagem linda tem sido com Jesus. Aleluia. Eu não teria condições de viajar para outros países, mas pelo Evangelho eu tenho viajado. Eu não teria condições de conhecer muitas pessoas, que eu sou muito fechado e tímido, mas pelo Evangelho eu tenho conhecido. Ele quer propor para você algo lindo. Quer trabalhar na minha vinha? Quer trabalhar para o meu Pai? Eu vou pedir, Ele vai derramar o Espírito Santo e você vai receber poder para ser minha testemunha. Ele tem cumprido essa promessa geração após geração. E Ele tem algo para incendiar essa igreja aqui. Ele falou bastante comigo nos últimos dias que este ano, ainda este ano, vai ser muito produtivo para essa igreja. Porque Ele vai usar a sua vida. Aleluia, vamos fazer uma coisa muito ousada. Vamos fazer uma coisa bem ousada. Você vai falar para alguém que você sentir agora. Não precisa ser quem está do seu lado, pode ser perto. Fala assim, Deus vai usar muito a sua vida esse ano. Fala para quem você sente. Deus vai usar a sua vida esse ano. Este ano. A sua vida. A sua vida. Ele vai usar. Fala com fé, profetiza isso. Mas como assim Ele vai usar minha vida? Quem é Ele para querer usar minha vida? Ele é o teu Senhor, irmão. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele está estabelecendo um reino. E no reino dos céus ninguém fica parado. A gente trabalha para o Rei. Prepare o seu coração ao Senhor e sirva a Ele só. Por isso que Ele vai te usar. Amém? É a aventura mais linda da vida de alguém quando você decide, tá bom, Jesus, eu não vou mais fazer queda de braço com você, Jesus. Que o Senhor é mais forte, o Senhor venceu, eu vou te servir. Eu vou te servir. O que o Senhor quer que eu faça? Aleluia! Mas a primeira coisa que eu quero agora é fazer um convite para você entrar no reino dos céus. Jesus Cristo falou, quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus. Hoje, a pedra angular encontrou você. Você vai ter que tomar uma decisão. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Hoje é uma noite de decisão. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o seu nome é registrado no reino dos céus. No reino dos céus. E o Espírito Santo entra na sua vida. Isso é promessa do Pai.
Foi isso que Jesus falou para o príncipe Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. O único jeito de você entender as loucuras do reino de Deus é se você nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito. E como é que se faz isso? Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo entra na sua vida e você nasce do Espírito. Eu quero fazer essa oração com você agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para você fazer uma análise cuidadosa, cautelosa da sua vida. E pensa bem, você algum dia fez uma oração entregando a sua vida para Jesus Cristo? Você entregou a sua vida para Ele? Você pode dizer certamente que Ele é o Senhor da sua vida porque você entregou a sua vida para Ele? Se você nunca fez essa oração, ou se você tem dúvida se fez ou não, eu quero fazer essa oração com você. Hoje, a pedra angular encontrou você. Não deixe essa pedra esmagar você. Venha para o reino dEle. Ele te convida para o reino dos céus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.